Expediente. Deputada Benedita, com tempo de liderança. Com tempo de liderança, eu concedo a palavra à deputada Benedita da Silva, do PT do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência dispõe de até 6 minutos. Vou ficar aqui para lhe ouvir. 6. Viu, deputado? Eu vou ficar aqui para lhe ouvir, para depois a senhora ficar para me ouvir, viu? Eu tenho 5 do pequeno e vou somar. São 11? Tá. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a reforma da Previdência proposta por Bolsonaro mexe com todos e piora a vida da grande maioria, sobretudo dos mais pobres. O povo já começa a perceber que é ele quem vai pagar a conta, e essa história de combater privilégios é pura propaganda do governo. Do total de 1,1 trilhão previsto pela reforma em 10 anos, 75% serão pagos pelos trabalhadores do INSS, pelo fim do abono salarial para quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos e pelo corte radical do BPC para idosos pobres. Portanto, os mais afetados pela reforma de Bolsonaro são os mais pobres e não os privilegiados de altos salários do serviço público, civil ou militar. Os problemas da Previdência Social não são meramente fiscais, como trata o governo e a mídia ligada ao mercado financeiro. Se fosse a primeira medida, seria a de cobrar as dívidas bilionárias dos grandes empresários, que atingiu 476 bilhões de reais em 2018. No governo Lula, a previdência urbana era superavitária devido ao crescimento da economia, devido à geração de 20 milhões de empregos formais, mostrando com isso que uma previdência sustentável depende também do investimento do Estado no desenvolvimento econômico. Todos concordam que a reforma da Previdência é necessária, mas esta diz respeito ao futuro de nossos filhos e aos que queremos para a nossa sociedade. Por isso, deveria ser amplamente discutida pela sociedade civil, pelos sindicatos e os movimentos sociais. O que queremos? Um Brasil socialmente mais justo e com aposentadoria digna, ou uma sociedade desigual, como propõe a reforma de Bolsonaro, inspirada pelos banqueiros. Essa é a realidade. Mas a reforma de Bolsonaro não se preocupa com nada disso, é bom que se diga, e objetiva apenas 2 coisas. Em primeiro lugar, criar dificuldades para a aposentadoria, a fim de diminuir as despesas da Previdência e, com isso, adequá-la à camisa de força da famigerada emenda 95 do teto dos gastos públicos, congeladas por 20 anos. Em segundo lugar, privatizar a Previdência Pública, com a criação do regime de capitalização que beneficia os bancos, mas produz unicamente fome e miséria para o aposentado, como ocorreu no Chile. Nas condições do mercado de trabalho brasileiro, a elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos e da exigência de 40 anos de contribuição para se obter o benefício integral tornarão praticamente impossível as pessoas se aposentarem nesse país. A partir dos 60 anos,
grande parte dos trabalhadores acabarão ficando na dependência dos R$ 400 da assistência e acima dos 70 anos de um salário mínimo. A alternativa para o trabalhador é morrer trabalhando ou envelhecer na miséria. A reforma de Bolsonaro visa desmontar o Estado Social brasileiro, que é o universal e protege 82% dos idosos, especialmente os mais pobres. Como disse o companheiro Fernando Haddad, Bolsonaro e Paulo Guedes querem destruir a Previdência Social e criar Bolsa Família para os idosos do país que viverão à míngua. As mulheres são os segmentos mais afetados pela reforma. A sua discriminação profissional, quando tem um salário médio menor que os dos homens, o tempo gasto com a reprodução humana e a dupla jornada de trabalho para cuidar da família e da casa, ainda considerada coisas de mulher, são, em parte, compensadas pelo sistema atual na contagem do tempo de contribuição e idade menores do que os dos homens. Pois foi exatamente essa diferença benéfica à mulher que a reforma da Previdência de Bolsonaro extinguiu. O resultado seria aumentar ainda mais da desigualdade de gênero na sociedade brasileira. Estes são apenas alguns dos muitos retrocessos da PEC de junho de 2019 proposta por Bolsonaro. Aliás, como em tudo que ele faz e diz, é sempre um retrocesso a mais para desfazer o Brasil como nação soberana e um país que defendia a justiça social. O povo, quando votou em Bolsonaro, aqueles que o elegeram com a esperança de que ele iria combater a corrupção, de que ele iria criar mais empregos, de que a sociedade civil organizada teria mais participação. E ele mentiu para essa população. Ele simplesmente mentiu para essa população que votou nele, porque nós já sabíamos de que ele, durante os 28 anos nessa casa, sequer apresentou um projeto para o Estado do Rio de Janeiro que pudesse ajudar na segurança, já que ele fala tanto em segurança, tanto na polícia, e mesmo na polícia ele esquece das mulheres, porque a reforma da Previdência que ele está colocando aqui, a policial feminina, ela vai ter o mesmo tempo de trabalho, de anos de trabalho, do que o policial masculino, quando isso na Constituição brasileira já é garantido. Por isso ele rasgou a Constituição brasileira para mandar ele e o Guedes essa reforma da Previdência para essa casa. Então, é uma mentira, eles estão mentindo para o povo brasileiro, porque como é que ele diz que defende a segurança, defende os militares, e, no entanto, ele não tem um plano para esse país de segurança que possa incorporar os direitos garantidos na Constituição, tanto dos profissionais quanto do povo brasileiro. É uma mentira essa reforma da Previdência. Ele quer adequar essa reforma para atender os grandes banqueiros, porque querem pegar esse patrimônio e colocar dentro da previdência privada, quando todos nós sabemos que a maioria dos brasileiros estão lá com a sua previdência, pagam lá o INSS, que é o que eles querem tirar, porque esse governo que fala tanto da moralidade, da decência, não reconhece de que são bilhões e bilhões que se perdoa a bancos e aos devedores da Previdência, e tem a coragem de dizer que ela é deficitária. Ela não é deficitária, não só pela CPI que comprovou, pelas pesquisas, pelos números que aí estão sendo colocados. Então, não é possível concordar com essa reforma da Previdência. Não é possível aceitar os argumentos que são colocados, tanto pelo governo como Paulo Guedes.
Eu não sei quem é que está governando esse país até agora. Qual foi o projeto e o plano apresentado de seguridade social para o povo brasileiro, a sua maioria, homens e mulheres desse país? Os nossos servidores públicos, o que é que ele tem apresentado para os servidores públicos, para o trabalhador de chão de fábrica, para as trabalhadoras domésticas? O que é que esse governo tem para apresentar? E é por isso que esse governo acha com muita facilidade aqueles que os apoiam nessa loucura total, que defende tanto a família, mas, no entanto, não defende o salário da família, a comida na mesa da família, a escola da família, a saúde da família e o direito da família a se desenvolver. Eu também sou uma defensora da família brasileira e não vou vender a família brasileira, porque aqui tem gente boa, gente qualificada, profissionais excelentes, pesquisadores excelentes, que contribui com a tecnologia, com seu conhecimento, para o crescimento e desenvolvimento desse país. Por que buscar lá nos Estados Unidos, mandar formar lá nos Estados Unidos alguém que sequer tem a nossa cultura, que não sabe o que é uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, que são os primeiros que estavam aqui quando chegaram os portugueses para explorar essa nação. Portanto, senhor presidente, é com muita indignação que eu coloco de que essa reforma da Previdência, ela não pode ser feita da forma como ela está sendo, sem o diálogo com o país, sem o diálogo com as forças políticas, sem o diálogo com aquele que vai ser mais prejudicado, que é o trabalhador